Olá, galera. Eu preparei essa aula como uma forma de revisão para vocês do conteúdo que a gente já trabalhou até o momento. Eu espero que vocês consigam entender e eu vou explicar de uma forma bem leve, bem tranquila. Quem tiver dificuldade, volta o vídeo, reassista, veja quantas vezes for necessário. O intuito dessa aula, todo esse conteúdo aqui eu já expliquei em sala de aula. O intuito dessa aula gravada é para vocês terem uma nova forma de estudarem, tá? Porque às vezes ali na sala a gente explica, é rápido, vocês conseguem aprender ali na hora, quando sai acaba esquecendo. Então eu preparei essa aula com esse intuito. Quero que vocês consigam entender e aprender. Veja quantas vezes for necessário. A gente só aprende, às vezes um conteúdo a gente acredita ser muito difícil e a gente só aprende na prática, fazendo, tá? Então, qualquer dúvida pode me chamar, eu vou responder vocês. Então, bora lá. A gente está trabalhando com a química orgânica. Eu botei esse textinho, é o único texto que vai ter no meu slide. Eu quero que seja uma aula mais prática mesmo, mostrando vocês como vai acontecer. Mas bem, o que é a química orgânica? Basicamente, a química orgânica é uma sub-área da química, que explora a propriedade, os aspectos estruturais e a reatividade dos compostos orgânicos. Compostos orgânicos são formados predominantemente por carbono e hidrogênio, e são chamados de hidrocarbonetos, quando formados unicamente por esses dois elementos. Galera, basicamente, se eu falo de química orgânica, venha logo na sua cabeça o carbono. Ele que é o grande ator da química orgânica. A química orgânica se dá esse nome devido à quantidade de carbonos e de hidrogênio também. Ah, professor, mas a química orgânica só tem carbono e hidrogênio? Não, a gente pode ter também enxofre, pode ter oxigênio, pode ter nitrogênio, mas a base da química orgânica é o carbono. Carbono esse que na maioria das suas ligações vai ser com hidrogênio. Basicamente, a química orgânica ela pode ser reconhecida como a química da vida. Por quê? Porque a química orgânica ela vai estar presente em todas as moléculas que compõem os organismos vivos. Proteína, carboidrato, gordura. E além disso, os compostos orgânicos são a base da vida moderna, constituindo os plásticos, as borrachas, outros tipos de polímero, os combustíveis, os fertilizantes, os alimentos, os tecidos, os fármacos e uma infinidade de itens. Por exemplo, a gasolina. A gasolina vem do petróleo, compostos orgânicos. O álcool, o etanol que utiliza-se como combustível, também é um composto orgânico. E a gente vai trabalhar com diversos compostos orgânicos. Então ele é essencial, tanto na formação do corpo humano, ou do corpo dos seres vivos, na verdade, como na utilização. A gente utiliza compostos orgânicos o tempo todo. Então, como eu falei, o principal cara que é o topzera da química orgânica é o carbono. E do carbono vocês precisam saber algumas coisas. A gente estudou no passado, quando estava trabalhando com tabela periódica, sobre o carbono. O carbono ele tem número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12,011. O que significa eu falar que o número atômico dele é 6? Significa eu falar que no estado natural dele ele tem 6 prótons e 6 elétrons. E também no caso do carbono ele tem 6 nêutrons também. Mas o que vai me interessar aqui é saber que ele tem 6 elétrons. O que isso significa? Ó, bora lá. Se o carbono tem 6 elétrons, bora imaginar aqui é o núcleo do carbono, e aqui ele tem duas camadas na eletrosfera. E essas duas camadas da eletrosfera, ela vai conter 6 elétrons. 2 elétrons na primeira camada, 4 elétrons na segunda camada. Lembra do ano passado, quando a gente trabalhou, que para um átomo ele ficar de uma forma estável pela regra do octeto, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Um carbono, e quando a gente trabalha com compostos orgânicos, a gente vê como ligações covalentes. O carbono ele precisa fazer 4 ligações para ficar completo. 4 ligações covalentes, 4 ligações de compartilhamento de elétrons. Então uma coisa muito importante é que se ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa fazer
4 ligações. Gente, desculpa, eu não tô com a canetinha aqui, mas a minha canetinha não tá legal, mas eu vou dando aqui para fazer para vocês. Ele pode fazer 4 ligações. Então, é uma coisa que vocês precisam ter na cabeça. Carbono faz 4 ligações. Carbono faz 4 ligações. Carbono faz 4 ligações. Por quê? Porque muitas das vezes vocês vão ter que completar os compostos carbônicos. E o composto carbônico, ele faz 4 ligações. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Além do carbono, eu vou ter o hidrogênio só faz uma ligação. Eu vou ter o nitrogênio faz 3 ligações. Eu vou ter o oxigênio faz 2 ligações. Porém, isso daí é um assunto mais para segunda unidade, quando a gente estiver trabalhando com funções orgânicas. Por enquanto, é muito importante para mim saber que o carbono ele faz 4 ligações e que o hidrogênio aqui faz uma ligação. Bem, seguindo aqui, a gente viu também sobre os postulados de Kekulé. Os postulados de Kekulé são 3 postulados. Porém, eu trabalhei com vocês apenas 2 postulados, que é o que a gente vai trabalhar de uma forma mais preferencial, que é o primeiro e o terceiro postulado. O primeiro postulado fala dos tipos de ligações que o carbono pode fazer. Quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. E quais são esses tipos de ligações? Então, o carbono pode fazer 4 ligações simples. Ligação simples é quando ele compartilha um elétron apenas com outro átomo. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Aí, nesse caso, ele está com esse cara aqui, ó, compartilhando 2 elétrons com outro átomo, e aqui um elétron aqui e outro elétron aqui. Ele também pode fazer 2 ligações duplas, e ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Professor, o carbono pode fazer uma ligação tripla e uma ligação dupla? Não. Por quê? Porque se ele faz uma tripla de um lado e uma dupla do outro, ele estaria fazendo 5 ligações. E o carbono não faz 5 ligações. O carbono só pode fazer 4 ligações. Então, primeiro postulado de Kekulé vai falar da quantidade e dos tipos de ligações que o carbono faz. O carbono precisa fazer 4 ligações. Essas 4 ligações pode ser do tipo de 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 ligações simples, 2 ligações duplas e uma ligação tripla e uma ligação simples. Terceiro postulado de Kekulé. O terceiro postulado de Kekulé fala o seguinte, que o carbono ele tem uma propriedade de formar cadeias carbônicas. A gente trabalha, eu não vou passar para vocês cadeias carbônicas tão grandes, mas existem cadeias carbônicas de mais de 100 carbonos. E isso é uma propriedade, não são todos, a maioria dos elementos eles não conseguem fazer cadeias longas. E o carbono tem essa propriedade, ou seja, ele pode fazer cadeias carbônicas enormes. E uma infinidade de ramificação ele consegue fazer, lembrando que sempre ele tem que ter as 4 ligações para ficar no estado completo. Vamos botar uma dupla aqui, uma tripla aqui, aqui só precisa de uma, aqui de mais uma, esse aqui precisa de 3, esse aqui de 1, esse está completo, esse precisa de 3. Então, o terceiro postulado fala que o carbono ele consegue fazer cadeias longas, que a gente chama de cadeias carbônicas. Perdoa a letra, gente, é por conta da... eu tô escrevendo para vocês aqui na tabela do meu tablet, então a canetinha que eu tenho aqui não pode ser qualquer caneta, então ela tá meio gasta, mas tá dando para vocês entenderem. Então, vimos que a importância da química orgânica, vimos que o carbono é o grande cara da química orgânica, vimos que o carbono, por ele ter 4 elétrons na última camada, ele precisa de fazer 4 ligações. Vimos o primeiro postulado de Kekulé, que fala os tipos de ligações que o carbono pode ter. E vimos agora o terceiro postulado. O segundo, para nós agora não vai ser tão
tão assim necessário. Não vou trabalhar com isso com vocês. E vimos o terceiro postulado que fala sobre que o carbono ele consegue formar cadeias carbônicas longas. Existe cadeia com apenas um carbono, como vai ter cadeia com vários carbonos. Agora, vamos aprender que é uma coisa que eu vi que vocês têm muita dificuldade. E, gente, eu preciso que toda vez que vocês forem fazer uma coisa, responder uma questão, interpretar uma situação, vocês têm que entender o que a situação está pedindo. Na prova mesmo, tinha questões que estavam assim, muito fácil, porém eu acho que vocês não conseguiram interpretar, não conseguiram entender o que era para fazer. Aqui agora, eu vou ensinar para vocês a fazer a simplificação de cadeias carbônicas, que eu vi que é uma coisa que vocês têm muita dificuldade mesmo. E vocês vão ver que é uma coisa simples. Então bora lá. Para simplificar uma cadeia carbônica, aí eu pedia para simplificar, vocês iam e classificavam os carbonos. Não, aqui eu só estou pedindo para simplificar. Classificação vai ser um pouco mais na frente. Então bora lá. Primeira coisa que eu vou para simplificar uma cadeia é completar a minha cadeia. Aqui eu tenho uma representação apenas com carbonos. 5 carbonos. Eles estão fazendo ligação simples entre eles. Porém, eu sei que o carbono faz quantas ligações? Faz 4 ligações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é completar com hidrogênio. Bora lá. Eu tenho esse aqui, precisa de 3 hidrogênios. Esse aqui precisa de 2. Esse aqui precisa de 2. Esse aqui também precisa de 2. E esse aqui precisa de 3 hidrogênios. Então a primeira coisa que eu faço é só colocar a quantidade de hidrogênio. Se a questão já te dá o composto com os hidrogênios, você já pulou a primeira parte. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou quantificar agora os hidrogênios. Em vez de colocar eles separados, eu vou colocar eles a quantidade ao lado de cada carbono. Então, bora lá. Esse primeiro carbono tem 3 hidrogênios. Então, para o primeiro carbono, o hidrogênio vai vir aqui na frente, ó. H3C. Ligação simples com o segundo. Esse cara aqui vai ter o quê, ó? CH2. Agora, esse daqui, ó. Esse daqui, CH2. Agora, o quarto hidrogênio, C. O quarto carbono, H2. E o último lá, ó, CH3. Meio estranho aqui, mas é um carbono. CH3. Pronto. Fiz a segunda simplificação, que é juntar os hidrogênios. Agora, eu vou fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular, eu conto todo mundo. Quantos carbonos eu tenho? Nesse caso aí, eu tenho 5 carbonos, então, ó. C5. Agora, os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu vou ter, se eu contar aí, 12 hidrogênios, ó. C5H12. E, por fim, eu vou para o que vocês talvez tenham maior dificuldade, que é a fórmula de linha. A fórmula de linha, vocês têm que entender que toda vez que eu coloco um traço, eu estou afirmando que existe um carbono em cada ponta daquele traço meu. Nesse caso aqui, eu tenho 5 carbonos. Então, quantos traços eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter 4 traços. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho... Geralmente não se coloca, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Eu tenho esse primeiro carbono, tenho esse carbono, tenho esse carbono e esse carbono. Tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Professor, por que que eu não coloco como uma linha? Porque se tu coloca como uma linha, tu só está falando para mim que tem carbono no início e carbono no final. Então, para esse daqui, a fórmula de linha dele é essa fórmula aqui. Bora ver o próximo. Aqui eu já tenho uma cadeia fechada, ramificada, ó. Primeiro, completando com os hidrogênios. Eu tenho, esse carbono aqui vai precisar de 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui precisa de uma, esse aqui precisa de uma, porque ele tem uma dupla. Esse aqui também precisa de uma, e esse daqui vai precisar de 2 ligações com hidrogênio. Se eu observar aí agora, todos os carbonos têm 4 ligações. Agora, fazendo a fórmula, juntando os hidrogênios. Eu vou botar aqui, ó. Para o primeiro carbono aqui, eu tenho H2 carbono. Desce aqui embaixo, eu tenho H
carbono, ou seja, só um hidrogênio, fazendo ligação dupla com esse outro carbono, que só tem um hidrogênio. Esse de cima faz uma ligação simples com esse daqui, que também só tem um hidrogênio. Fecho aqui, e lá para cima eu tenho um outro carbono, que vai ter, ó, C com 3 hidrogênios. Acabou. Simples. Agora, fazendo a fórmula molecular, que eu vou contar todo mundo. Tenho, quantos carbonos eu tenho ali? 5 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? Se eu contar os hidrogênios, eu vou ter 8 hidrogênios. E por fim, a fórmula de linha. Vou mudar a cor aqui. Fórmula de linha, eu tenho um quadrado. Esse quadrado tem uma ligação dupla aqui embaixo e eu tenho uma ramificação saindo aqui. Acabei, fórmula de linha, completo. Certo? Às vezes, gente, vocês acham que é coisa de outro mundo e não é. É muito simples trabalhar com isso. Você sempre tem que pensar o seguinte. Preciso contar a quantidade de ligações que o carbono faz. Ele faz 4. O que é para vocês, talvez seja um pouco mais difícil, é só a fórmula de linha. A simplificação de linha. Mas ela, com a prática, vocês aprendem. Sempre vai pelo princípio de que se eu tenho um traço, na ponta de cada traço existe um carbono. Bora ver a próxima questão. Aqui já é uma questão maior, também pedindo para simplificar. Primeira coisa que eu faço é completar com hidrogênio. Esse cara aqui, eu não vou ficar botando o nome de hidrogênio, não. Só vou botar o traçozinho para a gente agilizar. 1, 2, 3 hidrogênio. Esse daqui só precisa de 1. Esse precisa de 3. Esse daqui já está completo. Esse daqui de baixo precisa de 3. Esse daqui só precisa de 1. Esse segundo, duas ligação dupla, ele está completo. Esse terceiro aqui está completo também. Esse aqui precisa de 2. Esse precisa de 3. Esse precisa de 2. Precisa de 2. Esse aqui é um quaternário, está completo. Esse aqui precisa de 3. Esse com a tripla está completa. Esse daqui só precisa de 1. Esse daqui precisa de 2. E esse daqui precisa de 3. Professor, meu Deus, que loucura. Gente, conta. Todo carbono tem que ter o quê? 4 linhas saindo dele. 4 ligações. Essa foi a única coisa que eu fiz. Eu observei o que eu tinha e vi que o que faltava. Por exemplo, bora dar um exemplo aqui. Ó. Esse cara aqui. Ó. Eu sei que ele tem uma ligação simples do lado de cá e uma ligação tripla do lado de lá. Ele já tem 4 ligações, então não precisa mais eu fazer nada. Esse daqui, ó. Esse daqui, na verdade, ficou errado. Ó. Ó aqui um erro aqui, ó. Que eu acabei cometendo. Eu coloquei uma ligação. Não tem necessidade dessa ligação. Por quê? Porque ele já tinha 2 ligações aqui, simples, e uma dupla. Então, vamos apagar essa ligação aqui, ó. Ele não existe essa ligação. E assim, às vezes a gente vai errar. É normal. O que vocês precisam é verificar, depois de feito, se está correto. Então, coloquei aqui. Agora, vamos para fazer a fórmula contando os carbonos. Então, aqui eu tenho, ó. H3, C, dupla com esse. Opa, calma aí. Ficou faltando eu botar o H daqui. Esse aqui tem um hidrogênio com ele. Dupla com esse daqui. Simples com esse. Dupla com o de cá. Dupla com esse. Simples com esse aqui, que tem 2 hidrogênios. Simples com o de cá, que também tem... Opa! Gente, a caneta ficou horrível. Escrevi por aqui. Mas vai dando para vocês entenderem. Esse aqui também tem 2. Esse aqui já está completo. Simples com esse. Tripla com esse daqui. Esse daqui tem uma ligação. Agora vamos botar a ramificação, ó. Dessa ramificação, desse carbono aqui, sai um carbono para cima, que tem 3 hidrogênios. Desse daqui, sai um carbono para baixo, também com 3 hidrogênios. Desse cara aqui, sai um carbono aqui, com 2 hidrogênios. Outro carbono para cima, com 3 hidrogênios. Desse carbono aqui, sai um para cima, com 3 hidrogênios. Desse daqui, sai um para baixo, com 2 hidrogênios, e outro com 3 hidrogênios. Fiz a fórmula contando os hidrogênios. Fazendo a fórmula molecular. Bora lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
C18. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 hidrogênio. E por fim, a fórmula de linha. A fórmula de linha, gente, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a cadeia aqui, essa cadeia reta, e vamos fazer a partir dela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. 11 carbonos eu preciso de 10 traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí agora eu vou colocar as ligações duplas. Eu sei que entre esse carbono e esse carbono tem uma ligação dupla, ó. Ligação dupla. Aí eu tenho esse aqui. Aí eu tenho ligação dupla com esse, ligação dupla com esse aqui. E lá no último eu tenho uma ligação tripla. Coloquei. Aí agora eu vou fazer as ramificações. Eu tenho uma que vai aqui para cima. E que na verdade eu errei. Não é no segundo, é no terceiro carbono. Bora apagar aqui. Então, eu vou ter essa ramificação aqui, que eu vou jogar ela para baixo, que na verdade é essa daqui. Aí eu vou ter essa ramificação aqui, que eu jogo ela para cima. Aí agora eu vou ter essa ramificação aqui com 2 carbonos, ó, que ele vai estar aqui. Vou jogar um carbono, outro carbono. Aí eu vou ter, nesse carbono aqui, um para cima. Opa. E vou ter 2. Opa, calma aí. A borracha, gente. O negócio aqui não ajuda, não. Tenho um para baixo e outro para cá. Fiz a fórmula de linha. Ficou meio estranho assim, porque tá complicado escrever aqui. Mas, basicamente, é isso. Ah, professor, esse daqui era para cima, você jogou para baixo. Gente, não importa. Aqui eu só estou representando para vocês. Tá? Eu poderia botar todo mundo para cima, eu poderia botar todo mundo para baixo. Mas, desse jeito aqui ficou melhor para vocês visualizarem. Gente, não se desesperem. Eu sei que é um pouco complicado. Mas é aquilo, vocês precisam fazer do início. Não adianta achar a fórmula mágica. Ah, vai. Não. É aos poucos. Aos poucos vocês conseguem. Aqui agora eu tenho 3 anéis aromáticos. Gente, lembrando, o que é um anel aromático? Anel aromático é uma junção de 6 carbonos. Ó. Esses carbonos fazendo ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é um anel aromático. Qualquer coisa que não for desse jeito, gente, não é um anel aromático. Cuidado, anel aromático, ele tem que ter 6 carbonos, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ah, eu tenho aqui, ó. Isso é um anel aromático? Não. Por quê? Porque eu tô tendo 3 ligações duplas juntas. E o anel aromático, ele tem que ter essa diferenciação entre dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Sendo 3 ligações duplas, 3 ligações simples. Aqui agora, esse cara aqui, ó. Bora ver a quantidade de carbonos de hidrogênio que ele precisa. Esse precisa de 1, esse precisa de 1, esse precisa de 1, esse precisa de 1. Os do meio já está completo, ó. Tem 4 ligações. Esse precisa de 1, esse precisa de 1, de 1, de 1, de 1, de 1. Ó, super de boa. Agora, botando eles aqui, ó. Eu vou ter carbono, 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 hidrogênio, 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 carbono, hidrogênio. Dupla carbono, simples carbono, dupla. Fiz o primeiro anel, bora fazer os outros agora. Ó. Carbono com hidrogênio. Carbono está completo. Esse está completo. Esse daqui tem um hidrogênio. Dupla com esse. Aí o último anel, ó. Carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Carbono com hidrogênio. Aqui ligação dupla. E ligação simples aqui. Fiz a representação, todo mundo completo. Vou fazer agora a fórmula molecular.
Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C, 14. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios, C14H10. Por fim, a fórmula de linha. A fórmula de linha dele, ó. Gente, uma coisa importante que eu não tinha percebido. Vamos analisar ali. Eu expliquei para vocês o que é uma cadeia, o que é um anel aromático. Esse aqui é um anel aromático. É um anel aromático. Perceba que eu tenho ligação dupla simples. Agora, esse daqui, os outros dois não são anéis aromáticos. Se eu analisar aqui, ó, esse daqui não tem ligação dupla simples, dupla simples. A mesma coisa com esse daqui. Então, como é que eu vou fazer essa representação? Ó? Represento o primeiro anel aromático e as outras eu vou representar como se fosse um anel, porém eu não vou colocar o círculo dentro. Por quê? Porque não são anéis aromáticos. Aí eu vou ter que representar onde tem ligação dupla. Tem ligação dupla aqui, tem ligação dupla aqui, tem ligação dupla aqui, tem ligação dupla aqui. Vocês têm que prestar atenção com essas pegadinhas. Você viu mesmo no início aqui falei que era 3 anéis aromáticos, mas é analisando que a gente consegue perceber. E por fim esse daqui, ó. Esse daqui, galera, tá bem de boa. Aqui eu já te dei a fórmula de linha. Bora ver se tem alguma coisa para fazer aqui. Primeira coisa, não tá aparecendo carbono, mas eu sei que tem carbono aí. Onde é que tem os carbonos? Ó, o carbono, ele vai estar onde eu colocar aqui, ó. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem carbono, aqui, aqui, aqui. Em cada ponta de traço tem carbono. Aqui e aqui. Ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Agora, quantos hidrogênios eu vou precisar? Esse daqui já está completo, esse daqui precisa de 2 hidrogênios. Esse aqui precisa de 2 hidrogênios. Esse aqui já tem 4, esse aqui precisa de 2, esse aqui precisa de 2, esse aqui está completo, esse daqui precisa de 2, e esse daqui, precisa de 2. O resto já tem 4 ligação. Fórmula de linha já está aí. Fórmula molecular, eu não vou passar para vocês desse, porque é um pouco mais complexo. Aí eu tenho alcoóis, tenho aminas aí. Então, mais para frente eu ensino vocês a fazer isso. Mas por enquanto, mostrei para vocês como só localizar os carbonos que tem aí nessa cadeia carbônica. Agora, vamos classificar os carbonos. Como é que os carbonos são classificados? Carbono pode ser classificado em carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Como é que vai ser essa classificação? Presta atenção. Carbono primário vai ser carbono que estiver na ponta. Vai ser todo aquele carbono que em volta dele vai ter apenas um único carbono. Carbono secundário vai ser aquele carbono que em volta dele vai ter 2 carbonos. Terciário, em volta dele, 3 carbonos. Quaternário, em volta dele, 4 carbonos. É simples. Como assim? Bora lá. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá ligado a esse carbono aqui. Então, eu vou dizer que ele é um carbono primário. Esse daqui só tá ligado a esse daqui. Então, ele também é um carbono primário. E esse do meio? Esse do meio está ligado tanto com esse quanto com esse aqui. Então, ele está ligado a 2. Ele é um carbono secundário. Vou apagar aqui para botar para vocês. Ó. Primário, secundário e primário. Então, para saber se ele é primário, eu só olho a quantidade, ou secundário, ou terciário, a quantidade de carbonos que ele tem em volta. Vamos ver esse aqui agora. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho 3 carbonos. Esse daqui está ligado tanto a esse aqui, quanto a esse aqui. Então, ele é um carbono secundário. A mesma coisa é esse. Esse está ligado a esse, está ligado lá de cima. Secundário. A mesma coisa de cá. Aqui eu tenho 3 carbonos secundários. Super de boa, gente. Olha aqui agora. Aqui eu já tenho uma estrutura maior. Eu tenho esse carbono aqui no meio, ó. Esse carbono do meio, ele tá ligado a 3
carbonos. Gente, e eu vou contar a quantidade de carbonos e não a quantidade de ligação. Se aqui eu tivesse uma dupla, eu contaria como apenas um único carbono, viu? Para vocês não se perderem. Então, já que ele está no meio de 3, ele é um carbono, ó, terciário. Nas pontas, gente, ó, ponta sempre vai ser primário. Esse daqui, então, é primário, primário e primário. Ou seja, esse cara aqui só está ligado a esse aqui. Esse daqui só está ligado ao do meio. Então, vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Primário, terciário, primário e primário. Agora aqui, ó, bora analisar esse daqui. Vamos fazer mais rapidinho aqui, ó. Ponta, carbono, primário. Esse daqui está no meio de 3, carbono, terciário. Esse daqui no meio de 2, carbono secundário, secundário e secundário. Bem simples também. Olha aqui agora, ó. Eu tenho um do meio. Esse cara aqui, ó, ele está no meio de 4 carbonos. Então, ele é um carbono, ó, quaternário. O resto tudo é ponta. Sempre que é ponta é primário. Pronto, fiz a classificação dos carbonos. Super de boa. Olha esse aqui agora, que já é uma estrutura maior. Mas você só olha os carbonos. Vou começar logo das pontas, ó. Esse está na ponta, então ele é primário. Esse está na ponta, ele é primário. Eu só tenho essas duas pontas. O resto nada mais está em ponta, ó. Esses de cá, todos estão entre carbonos. Aí eu vou ter, ó. Esse daqui está no meio de 2. Secundário, 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 secundário. Esse daqui, o do meio, tá, ó, 4 ligações com carbono. Então, ele é quaternário. Ah, professor, mas tem hidrogênio. Gente, eu não conto os hidrogênios. Para classificar se é primário, secundário, terciário, quaternário, eu só conto os carbonos. Agora, na última aula, eu expliquei para vocês sobre a classificação das cadeias carbônicas. Eu vou refazer a explicação, vou passar uns exemplos aqui e vou responder com vocês. Quando eu falo em cadeia carbônica, eu posso classificar ela seguindo 4 critérios. Quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta ou fechada. Sendo fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Ela pode ser classificada pela disposição dos átomos. Ela pode ser normal ou ramificada. Pelo tipo de ligação de um carbono com o outro, ela pode ser saturada ou insaturada. E pela natureza dos átomos, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Na prática, bora ver isso daqui. Primeiro, quanto ao fechamento das cadeias. As cadeias podem ser abertas, que é também chamada de acíclicas. Podem ser fechadas, que também são chamadas de alicíclicas. Ou podem ser aromáticas. Bora lá. Cadeia aberta. Gente, cadeia aberta vai ser aquela cadeia que vai ter 2 ou mais extremidades. Tem 2 ou mais extremidades e não vai possuir nenhum ciclo, nenhum anel aromático. Anel aromático você já sabe o que é, né? Anel aromático é isso aqui, ó. Já tá aqui. Mas tem que ter 2 extremidades ou mais. Basicamente, ó, uma coisa fácil de vocês entenderem. Olha, se ele estiver fechado, se ele estiver fazendo um ciclo, alguma coisa fechada, ele não pode ser uma cadeia aberta. Olha essa cadeia aqui, ó. Eu tenho uma extremidade, outra extremidade. Eu não tenho nenhum ciclo fechando os carbonos. Então, ela é uma cadeia aberta. A mesma coisa aqui, ó. Extremidade, extremidade. 2 extremidades, cadeia aberta. Aqui, ó, tenho 3 extremidades, cadeia aberta também. Cadeia fechada. Cadeia fechada são cadeias onde os carbonos vão estar fechados e não vai ser um anel aromático, porque o anel aromático também é uma cadeia fechada. Porém, eu não classifico ela como cadeia fechada, eu classifico ela como cadeia aromática. Então, aqui, ó, se eu analisar aqui, tá tudo fechado, tá formando um ciclo. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Os carbonos estão ligados entre si. Então, é muito fácil ver quando é que ele está aberto, quando ele está fechado. E vai ser chamada de aromática, é bem tranquilo, né? Quando ele tiver um anel aromático, que é esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, que são as representações dos anéis aromáticos.
Próximo. Quanto à disposição dos átomos, a cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Super fácil. Cadeia normal. Cadeia normal é uma cadeia que não tem ramificação. Ou seja, vai ser uma cadeia onde vai ter carbonos primários e secundários. Se eu tenho carbono terciário ou carbono quaternário, aí eu vou ter uma cadeia ramificada. Ou seja, ramificada possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Se eu olhar essa daqui, ó, carbono primário, secundário, secundário, primário. Cadeia normal, não tem nenhuma ramificação. Nada está saindo dela. A mesma coisa aqui, ó. Secundário, 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 cadeia normal. A mesma coisa aqui, eu tenho carbono aqui, aqui e aqui, mas todos os carbonos são secundários, ou seja, não está saindo nenhuma ramificação. Agora aqui, ó, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário aqui, terciário aqui. Então, se eu tenho carbono terciário, significa que eu tenho uma cadeia principal e dessa cadeia está saindo uma ramificação. Eu tenho uma cadeia principal e dessa cadeia principal está saindo uma ramificação. Eu tenho uma cadeia principal e dessa cadeia principal, nesse caso aqui, está saindo duas ramificações. Então, cadeia normal só possui carbonos primários e secundários. Cadeia ramificada vai ter carbono ou terciário ou quaternário ou os dois ao mesmo tempo. Agora, quanto à natureza das ligações. A cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Gente, uma cadeia ela é saturada quando ela só tiver ligação simples. Agora, é muito importante isso daqui. Ligação simples entre os carbonos. Eu só analiso o carbono. Insaturada é quando eu tiver entre os carbonos cadeia dupla ou cadeia tripla. Vamos analisar essas daqui, ó. Só tem um carbono, cadeia, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Cadeia saturada. Aqui, ó, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Mas, Alan, aqui tem uma ligação dupla. Por que ela é saturada? Porque eu só olho ligação de um carbono com outro carbono. Nesse caso aqui é uma ligação de carbono com oxigênio. Aí não entra para minha classificação. Então aqui ela é uma cadeia saturada. A mesma coisa aqui, ó. A cadeia que tem carbonos é essa cadeia aqui, ó. Ligação simples, ligação simples. Então ela é uma cadeia saturada. Ah, mas aqui tem uma ligação dupla, mas é com oxigênio. Para mim não vai me interessar. E cadeia insaturada, essa ligação dupla, ligação tripla, tem que ser entre os carbonos. Ó, ligação dupla entre esse carbono e esse, cadeia insaturada. Isso é chamado de insaturação, essa ligação. Ligação dupla, cadeia insaturada. Um anel aromático, óbvio que ele vai ser insaturado. Por quê? Porque ele tem as ligações duplas. Oxe, ficou meio feizinho aqui. Peraí. Aí eu tenho dupla, simples. Pronto. Se eu tenho ligação, se é um anel aromático, gente, automaticamente ele vai ser insaturado. É bem óbvio isso daqui, porque ele tem que ter ligação dupla. E por fim, quanto à natureza dos átomos, uma cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Como assim? Vai ser homogênea se na cadeia carbônica não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos. Olha o que eu estou falando. Vai ser homogênea se a cadeia entre carbono só tiver carbono, não tiver nenhum outro átomo. Vai ser heterogênea se entre os carbonos tiver um átomo de um outro elemento que não seja o carbono. Aqui, ó. Bora lá. Essa primeira. Eu tenho carbono, 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 carbono. Não tenho ninguém ligado entre eles. Então ela é homogênea. Carbono, 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 carbono. Não tenho ninguém ligado. Ó, tem um oxigênio aqui. Bom, mas o oxigênio não tem um outro carbono aqui ligando a ele. Então eu só considero como heterogênea se o outro elemento estiver entre os carbonos. A mesma coisa aqui, ó. Carbono, carbono, carbono. Não tenho esse oxigênio aqui, tá para lá, os dois, então eu não considero como heterogênea. Então, homogênea se eu só tiver carbono, não tiver um outro elemento entre os carbonos. E heterogênea é quando eu tiver o átomo aqui, ó. Aqui, esse oxigênio está entre esse e entre esse carbono. Então, ele é uma cadeia
heterogênea. E esse cara aqui, esse átomo é chamado de heteroátomo. A mesma coisa esse enxofre aqui, ó. Esse enxofre está entre esse e esse carbono, então ele é heterogêneo. A mesma coisa esse nitrogênio está entre esse carbono e esse carbono aqui, então ele também é heterogêneo. Bem tranquilo isso daqui. Agora, quando eu classifico uma cadeia como aromática, aí ela vai ter uma classificação diferente. Além, eu posso dizer se ela é homogênea, heterogênea, normal, ramificada, automaticamente ela é saturada. Eu vou falar também, analisar os núcleos aromáticos que eu tenho. Então, primeira coisa, eu conto a quantidade de anel aromático. Se ele tiver apenas um anel aromático, que é esse caso aqui, eu chamo isso de mononuclear. Mononuclear, apenas um anel aromático. Quando eu tenho mais de um anel aromático, eu tenho uma cadeia polinuclear, ou seja, uma cadeia que tem mais de um anel aromático. Quando eu falo que ela é mononuclear, ela só tem uma cadeia aromática, para por aí. Quando eu falo que ela é polinuclear, que ela tem mais de uma cadeia aromática, aí eu analiso, ela pode ser isolada ou condensada. Isolada é quando os núcleos, os anéis aromáticos vão estar separados um do outro, tá isolado, cada um no seu canto. Condensado é quando eles estão juntos um do outro. Isso é uma cadeia condensada, certinho? Então, mononuclear, apenas um anel aromático. Polinuclear, mais de um anel aromático. Polinuclear, ele pode ser isolado quando os anéis aromáticos estiverem separados ou condensados quando os anéis aromáticos estiverem juntos. Pronto, agora eu vou passar, vamos responder juntos, na verdade, algumas questões aqui, ó. Vamos classificar essas cadeias aqui. A primeira classificação que eu faço é se ela é aberta, fechada ou aromática. Já vejo de cara que isso daqui não é um anel aromático. Então ela vai ser aberta ou fechada. Mas se eu analisar bem aqui, eu vejo que aqui ele tem um ciclo se fechando. Então essa é uma cadeia, fechada. Agora, outra coisa que eu vejo, eu vou dizer se ela é normal ou ramificada. Lembra, se ela tiver carbono terciário ou quaternário, ela vai ser ramificada. Aqui eu vejo um carbono quaternário. Então ela tem essas duas ramificações. Então ela é ramificada. Minha letra está saindo horrível. Agora, eu vou dizer se ela é saturada ou insaturada. Se eu analisar, eu só vejo ligação simples entre os carbonos. Então ela é uma cadeia, saturada. E agora, eu vou ver se ela é homogênea ou heterogênea. Como para ser heterogênea, ela tem que ter um átomo de um outro elemento, que não seja o carbono, entre os carbonos. Mas entre carbonos só tem carbonos. Então ela é, homogênea. Fiz a classificação. Aqui agora, eu tenho uma cadeia que não tem nenhum ciclo, nem anel aromático. Então ela é uma cadeia aberta. É uma cadeia que só tem ligação simples, ela é uma cadeia saturada. Ela é uma cadeia que só tem carbonos primários e secundários, então ela é uma cadeia normal. E se eu analisar aqui, só tem carbono entre elas, então ela é uma cadeia homogênea. Agora essa daqui também é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia insaturada, porque tem ligação dupla, insaturada. Ela é uma cadeia normal, porque ela só tem ligação ou carbonos primários e secundários. E ela é uma cadeia homogênea, porque só tem carbono. Entra aí. Tem esse hidrogênio aqui, gente, mas hidrogênio aqui significa que ele está aqui em cima. Não significa que ele está ligado entre dois carbonos. Afinal, o hidrogênio só faz uma ligação. Então, ela é uma cadeia homogênea. Vamos ver essas daqui agora.
Cadeia fechada, todas duas. Fechada. Essa aqui de baixo também é fechada. Ave Maria, calma aí, gente. Ó, deixa eu apagar isso aqui porque ficou feio demais. Fechada. Essa daqui só tem carbonos primários, ou só, na verdade, essas daqui só tem carbono secundário, então ela é normal, ela não sai nenhuma ramificação. A mesma coisa a de cá. Normal. Essa daqui só tem ligação simples, então ela é saturada. A de baixo tem ligação dupla, ó, então ela é insaturada. Na de cima não tem nenhum outro elemento dentro dos entre os carbonos, então ela é homogênea. E a de baixo é a mesma coisa, homogênea. Aqui agora eu tenho, ó, tem um anel aromático, então ela é aromática. Ela é ramificada, ó, tá saindo a ramificação. Ramificada. Ela é heterogênea, ó, tem átomos aqui entre os carbonos, então ela é heterogênea. Ela é saturada, óbvio. Insaturada, na verdade, tem ligação simples. Insaturada. Ela só tem um anel aromático, então ela é mononuclear. Agora, essa cadeia aqui de baixo, vou botar de outra cor aqui. Ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia saturada. E ela é uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um oxigênio aqui entre os carbonos. É uma cadeia heterogênea. Para finalizar, eu tenho essa aqui agora, ó. Ela é uma cadeia aromática. Eita, minha letra tá só a glória. Ela é uma cadeia ramificada. Ela é uma cadeia saturada, né, gente? Insaturada, porque qualquer anel aromático ele já é insaturado. Ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque esse oxigênio aqui não está entre carbonos, então ela é homogênea. Ela é polinuclear, porque ela tem dois anéis aromáticos. Polinuclear. E eles estão separados, ou seja, eles são condensados. Essa aqui de baixo, ela é uma cadeia fechada. Ela é uma cadeia homogênea. Ela é uma cadeia normal. Não tem nenhuma ramificação. E ela é uma cadeia, tem uma ligação dupla aqui, insaturada. E por fim, essa última aqui, ó. Eu tenho uma cadeia, um anel aromático. Então ela é aromática. Eu tenho insaturações, ligação dupla, então ela é insaturada.
Ela tem uma ramificação aqui, então ela é ramificada. Ela é homogênea. Tô escrevendo com o dedo tá ficando melhor. E por fim, ela só tem um anel aromático, ela é mononuclear. Galera, foi isso. Assista quantas vezes vocês acharem necessário. Eu vou passar uma lista de atividades para vocês. É muito importante. Aprender uma coisa, mas não aprendeu outra, volta, reassista novamente, galera. Eu tenho certeza que eu fiz da forma mais fácil para vocês fazerem. É isso aí. Ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Valeu, galera. Abraço para todos vocês.